aqui no grupo com a gente? Esses dois homens deveriam estar aqui no grupo com a gente, e eu não sei, eu tenho uma olhada geral e parece que eles não estão. O Sérgio, de Piauí, na Bahia, está aí conosco? Eu acho que não. O Sérgio, ele é batista, e ele também é um homem de Deus que luta para salvar sua família e salvar seus filhos. Eu convidei, ele tem entrado. Ele entrou na semana passada, e eu não sei se ele já entrou, deve estar quase entrando. Aproveito para pedir aqui que nós oremos. Ele está com dificuldades e meio afastado, e com certeza ele vai precisar das nossas orações. E o outro caso é o Ademir, lá de São José dos Campos. Ademir, você está aí? O Ademir está pedindo socorro pelo casamento dele. Ele me disse que hoje ele iria pedir oração, por isso que eu me sinto à vontade de expressar aqui o pedido do Ademir. O Ademir está há 3 anos, com divórcio, mas dentro de casa ainda. A esposa pediu divórcio, mas ele está fazendo de tudo para salvar o casamento, e ele está no grupo implorando a Deus para salvar o casamento dele. Por isso, eu queria colocar esses dois nomes. O Sérgio, que não é adventista, mas está buscando o poder de Deus, e o Ademir, que está tentando salvar o seu casamento. Então, eu queria colocar esses dois nomes aqui para que nós imploremos a Deus por esses dois. Mais alguém? Estava ouvindo? Eu não sei se os irmãos me ouviram. Eu acho que sim, né? Sim, okay. Ouvimos. Sim. Mas eu tenho pedido especial. Não sei como é que estão organizados. Primeiramente, bom dia, irmãos. Feliz Natal, que Deus abençoe a todos. Eu tenho pedido muito especial hoje, que botem na oração. Não sei se o Eloy está aí no grupo. Já entrou, não deve ter entrado ainda. O Eloy é meu cunhado, casado com a Viviane, um casamento de anos, tem um filho de 15 anos. E eu peço fortalecer casamento, relação, família, o quanto é importante para mim, isso é muito importante. Hoje estou dentro do carro aqui porque eu estou com... É muito importante porque nos fortalece. Então aqui eu estou, coração... Bora lá. O pastor Wendel já está conosco? Sim, né? Então vamos orar, irmão. Vamos lá. Mais algum pedido antes que nós oremos? Quem vai orar? Você vai orar, Orlando? Isso, fazer a oração inicial. Vai lá. Então vamos lá? Querido Deus, nosso bom Pai Celestial, Senhor, eu não sou digno de, neste momento, ó Pai, estar aqui intercedendo por todo esse grupo de homens lutadores que acordaram essa madrugada para salvar seus filhos, suas esposas, suas famílias. Por isso, ó Deus, eu quero que o sangue de Jesus Cristo, neste momento, me lave, me limpe, para que eu possa, Senhor, para que nós possamos ser ouvidos por Tua graça, por Tua misericórdia, para que o Teu Espírito esteja em nós neste momento.
A tua palavra diz que muito pode a oração de um justo. Então, Senhor, por favor, me justifica neste momento. Perdoa os meus pecados, ó Pai, porque o que eu tenho que pedir aqui é muito importante. Nós precisamos que tu nos ouças, ó Pai. Senhor, se nós acordamos nesta madrugada, se nós deixamos a nossa cama, é porque nós precisamos de socorro. Nós precisamos de ti, Senhor. Nosso irmão lá do Canadá, no meio das suas atividades, das suas dificuldades, também separou o tempo para estar aqui conosco. Neste momento, neste grupo, nós temos homens, jovens, crianças e adultos de todo o país, pessoas do mundo inteiro, Senhor, buscando a tua palavra, buscando a tua ajuda. Então, Senhor Deus, ouça a nossa oração. Querido Pai Celestial, cada um tem um pedido, cada um tem uma dificuldade, mas nesse momento eu me lembro do Atilibre que está ali lutando sozinho para ajudar homens que estão com dificuldade, Senhor, de encontrar o ponto certo, a medida certa para guiar suas famílias. Tenha misericórdia dele, coloca o teu anjo poderoso ali para ajudar o Atilibre neste momento, que um anjo encanador, Senhor, possa ajudá-lo neste momento, ó Pai. Senhor, me lembro também dos irmãos que fizeram um pedido agora. Um vai pregar esta manhã, mas muitos outros podem estar em atividades em suas igrejas. Muitos precisam do teu poder. Mas, acima de tudo, Senhor, nós estamos aqui para salvar nossas famílias. Ó Pai, eu me lembro do Ademir, que está implorando para que o seu casamento seja mantido, que o inimigo fuja dali da sua casa. Me lembro também, Senhor Deus, do Sérgio, que mesmo não compartilhando ainda esta fé conosco, está aqui porque quer salvar e quer manter seu casamento de pé, e quer ser sacerdote do seu lar, e quer aprender mais da tua palavra. Senhor, cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade. Meu filho está aqui do meu lado, Senhor, como outra geração de homens lutadores que querem salvar o seu casamento, que querem criar uma família feliz e completa. Ó Pai, neste momento nossas esposas estão em seus quartos, nossos filhos estão em seus quartos, mas eu peço a Deus, neste momento, que o teu Santo Espírito possa visitar cada um, cada cama, cada quarto, cada lar, cada família neste momento, para que nós possamos, Senhor Deus, ter uma família poderosa, onde o inimigo não tenha vez, onde a internet ou qualquer outro instrumento que o inimigo está usando possa alcançar nossos filhos e tirá-los do caminho, Senhor. Ó Pai, sem delongas, eu gostaria de agora pedir o teu poder sobre o Wendel, que ele possa, Senhor Deus, cheio do teu Santo Espírito, nos ajudar nesta caminhada, nesse propósito. Abençoe-o neste momento, Senhor. Esteja com ele e com cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Wendel, é contigo. Legal. Tudo bem? Bom dia aí, pessoal. Feliz sábado. Bom, como o irmão falou, eu tô aqui no Canadá. Moro aqui mais ou menos pouco menos de 3 anos só. A gente tá aqui a 1 hora de diferença de vocês, 1 hora mais cedo, então aqui são 4h40 agora. E, bom, eu não sou pastor não, tá bom? Mas obrigado aí pela consideração. Não sou pastor. Estudei teologia, mas não sou pastor. Bom, e aqui agora a temperatura tá boa, já tá aí 9 graus agora, já tá dando até para sair de camiseta aí na rua, tá bem agradável. Mas esse inverno aqui foi bem rigoroso. E eu tô um pouco afastado do grupo, não tenho participado muito, mas eu tô aqui, faço parte desde o início aqui, e não tenho participado porque
Antes, há algumas semanas atrás, nós estávamos 2 horas mais atrás aí do Brasil, né? Então era muito cedo para mim. Minha rotina mudou um pouco aqui, não estava conseguindo participar. Mas eu estou desde o início aqui do grupo, com a Libre. Em alguns sábados era só eu e ele, o grupo. Então fico muito feliz aqui de ver 50 pessoas aqui agora. Que Deus abençoe esse grupo, porque assim, desde o início, desde o primeiro convite do Libre, eu percebi assim o propósito de Deus mesmo, um trabalho sendo feito de forma séria, com o objetivo mesmo de salvar famílias, de edificar lares. Então fico muito feliz aí de ver o grupo saindo às vezes de dois, né? O Túlio também está aí desde o início. Às vezes era eu, Túlio, Livre. Então, muito, muito legal, muito bom ver todos vocês aí. Mas vamos lá para o que interessa. Abre sua Bíblia aí. A gente vai fazer uma meditação bem simples aqui, só com a Bíblia, que é 2 Reis, capítulo 4. A reunião é de homens, mas vamos estudar aí a história de uma mulher hoje. Uma mulher uma história assim, fantástica, mostra assim um caráter impecável de uma mulher muito forte, muito guerreira, assim, determinada, descrita de uma forma completamente diferente do que as pessoas fazem ideia, o conceito, né, do tempo bíblico. Hoje em dia, por exemplo, com polarização política e tal, com viés aí da esquerda, se fala muito de patriarcado, do machismo, assim, e tal, e a gente vê nessa história justamente o contrário, uma mulher com posição social, que tinha voz, que tinha opinião, que falava, que tomava decisão, enfim, vamos tirar algumas lições aí dessa história. Eu vou, inclusive, aqui colocar na minha tela. Vocês estão vendo aí minha tela? Só confirma para mim, estão vendo a Bíblia? Sim. Beleza. Então, olha só, capítulo 4, verso 8 em diante. Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Sunem era no reino do norte, tá, de Israel, da tribo de Issacar. E uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Então, assim como Elias, Eliseu passava por diversas cidades, ele ficava sempre viajando, circulando ali entre as escolas dos profetas que haviam na época, né? Então, esse era um dos pontos que ele sempre passava. Em vista disso, essa mulher disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e, quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele, Geazi, respondeu: bem, ela não tem filhos, e o marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou e ela veio até a porta, e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem,
você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para sua mãe. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa da lua nova, nem sábado. Não se preocupe, respondeu ela. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir, só pare quando eu mandar. Assim partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, o seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. Geazi veio a afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: põe a tua capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino, e orou ao Senhor. Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os dele e as mãos sobre as dele. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa de um lado para o outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Então ela entrou, prostrou-se aos pés dele, curvando-se até o chão. Em seguida pegou seu filho e saiu. Bom, então, deixa eu parar aqui. Aqui. Longa aqui a leitura, mas é importante para a gente destacar aqui alguns pontos. A história tem muitas lições, muitas coisas que a gente pode aí meditar e explorar, mas eu vou tomar liberdade de escolher alguns aqui, poucos, né? Porque esse texto em que o verso ali 26, em que o Geazi pergunta se está tudo bem e ela responde que está tudo bem, é um dos trechos assim da Bíblia que mais me intrigam, que mais me incomodam, né? Incomoda porque não estava tudo bem, né? Outro dia que lendo, fazendo ano bíblico com meu filho, com meu filho mais velho, de 8 anos, ele, a gente leu e ele falou: papai, não estava tudo bem. Ela mentiu.
E então, coloca teu vídeo ativo. Como assim? Desculpa. Ah, tá. Entendi. Entendi. Não estava tudo bem, né? Então ele falou, mas e aí? Ela mentiu? O que aconteceu aí? E esse texto já me incomodava e me incomodou mais ainda para dar uma explicação para ele, né? É, então, a, às vezes a gente tem muito disso, né? De dizer também que está tudo bem quando na verdade não está, né? E eu li um pouco sobre isso, alguns psicólogos estudiosos falando de alguns colocando como um ponto positivo, né, de você dizer que está tudo bem mesmo diante de problemas e dificuldades, que é uma forma de você encarar, de você superar, e outros dizendo que não, você está mentindo para você mesmo e que isso pode trazer mais problemas. Mas eu levantei ali com o meu filho, né, algumas perguntas assim, será que ela estava mentindo? Pode ser uma possibilidade. Será que ela estava fugindo da realidade? Será que ela estava tendo ali uma resposta meio que inconsciente ao luto? É, mentindo, ela não estava, porque, enfim, Deus responde ali a sua oração. Então, não parece ser ali uma atitude em que Deus honraria, né? Isso me parece muito mais como sendo um gesto e uma postura de quem confia, de quem tem uma confiança em Deus. Primeiro, porque ela encarava isso, ela encarou essa fatalidade, né, como sendo um problema de Deus. E, e essa é uma coisa que eu, como homem, principalmente, tenho muita dificuldade, né, porque a gente é muito centrado no que a gente é capaz de fazer, no que a gente precisa resolver, no nosso esforço, na nossa dedicação, nas nossas habilidades, enfim. E os, inclusive os problemas que surgem, a gente tende a colocar na nossa conta, né? E quando nós estamos seguindo a vontade de Deus, seguindo ali a sua palavra, buscando realmente fazer a sua vontade, né? Segundo a sua palavra, os nossos problemas se tornam os problemas dele. E Jesus reforça isso pedindo, olha, se você tem um fardo, ele está pesado demais, me dá esse fardo, deixa que eu levo para você. Porque o fardo que eu tenho para você é leve, é suave. Então, essa era uma questão que, primeiro, humanamente não havia solução. Por mais que ela pudesse compartilhar com o seu esposo ou com qualquer outra pessoa, a única coisa que eles poderiam prover era um funeral. Mas ela queria levar esse problema especificamente nas mãos de Deus. Isso não era coisa humana para ser resolvida com a força humana, mas sim com o poder de Deus. Então ela lança os seus problemas nas mãos de Deus. E a segunda lição aqui muito relevante é que ela parece a resposta de Jacó, né? Eu não te deixarei. Se você ali o Eliseu, obviamente como representante de Deus ali, né? Eu não vou te deixar se você não for comigo resolver o meu problema. E também temos aqui a generosidade de Deus, né? Ela não havia pedido filho, mas ele conhecia o seu coração e o desejo que ela tinha de ser mãe. E Deus atendeu esse pedido mesmo sem ela pedir. Então,
uma relação de confiança mútua aqui a gente vê, né? De Deus analisando o seu coração, a sua intenção de ajudar, recompensando a sua bondade, e ela de depender de Deus, realmente confiar no seu poder, entregar ali os seus problemas, lançar os seus problemas nas mãos de Deus, né? A ressurreição é o milagre mais poderoso e impressionante que existe. Imagina só, você, a alegria que deve ser, o êxtase, enfim, a explosão de felicidade, você ver alguém que você ama, que estava ali sem vida diante de você, e de repente essa pessoa ressuscita. Então, ele representa esse milagre da ressurreição, tudo que qualquer ser humano, independente de religião, de cultura, de origem, tudo que o ser humano deseja. Não morrer ou voltar a viver algo que desafia e instiga a humanidade desde que a consciência sobre a vida, né? Não há outra experiência mais extraordinária do que presenciar alguém voltando a viver. E, e desse ponto de vista aqui do milagre, da intervenção divina, vindo ali e ressuscitando alguém da sua família, então a gente fica assim pensando, poxa, o que pode acontecer depois? A história aqui parece que acaba assim. Ela pega o filho, sai, e eles são felizes para sempre. Depois de receber uma dádiva dessa, um milagre desse, o que poderia incomodá-la? O que poderia surgir de problema na vida dela? Nada, né? Agora tudo está perfeito, nada mais. Se você tem comunhão com Deus, de receber, de ter fé de que Ele vai ressuscitar alguém e Ele faz isso, você imagina que não há problema e dificuldade que possa atingir mais a vida dessa pessoa. Mas a história dela não acaba aqui. Então vamos lá para o capítulo 8 de Segundo Reis, dá um salto aí, que ali tem uma continuação para a gente tirar mais algumas lições aqui. Então aqui o capítulo 8 fala assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e as suas terras. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todas as realizações de Eliseu. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei a fim de readquirir a casa e as suas terras. Geazi disse: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e esta relatou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso da mulher e lhe ordenou: devolva tudo o que pertencia a ela, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia em que saiu do país até hoje. Então, a gente vê aqui que não foi tudo maravilha, né? Mesmo depois desse milagre maravilhoso de ressurreição do seu filho, a mulher ainda passou por problemas, né? Por dificuldades. Ela começa ali a história, né? Sendo descrito como uma mulher rica,
pessoa que era tranquila de vida, tinha estabilidade, e usou essa estabilidade, essa condição aí privilegiada para abençoar, né, o Eliseu, demonstrou aí dedicação à, à causa de Deus, né, se importando com a causa de Deus. E agora aqui, ela volta sem nada, completamente desamparada, viúva, sem nenhum bem, sem ninguém que a defendesse. Ela vai ali agora praticamente sem nenhuma alternativa, né? Ela vai ali diante do rei como como última alternativa, não tem mais o que fazer. Vai apelar ao rei, porque esse período que ela passou longe, alguém se apossou das suas terras, das suas posses e, enfim, ela não tinha nada, não tinha ninguém. E outro dia eu liguei pro Prate Livre, estava conversando com ele, porque a gente tem passado assim por um rebuliço aqui na nossa vida, né, aqui no Canadá. E eu desabafei ali com ele, falei, Ati Livre, eu preciso saber, eu tenho que descobrir qual que é a vontade de Deus. Eu tô incomodado aqui porque não é com os problemas, não é com nada, só quero saber a vontade de Deus para ele direcionar a gente, não importa o que em qual é a direção, se é pra gente ficar no Canadá, se a gente tem que voltar para o Brasil, se a gente tem que ir para outro lugar. Eu só quero que Deus realmente direcione. E a gente conversou ali, ele me deu alguns conselhos, me deu alguns materiais para eu ler, para eu meditar. Mas essa história aqui, desde que ele me convidou há alguns meses, ela já estava no meu coração, porque essa segunda parte da história mostra a beleza de você ter, primeiro, comunhão com Deus e segundo, confiança plena na sua sabedoria. E, e quando a gente vê agora a segunda parte da história com o quebra-cabeças todo montado, a gente começa a entender por que Deus concedeu o filho para a mulher. Porque não apenas era um desejo do seu coração, mas ele representaria não apenas a maior bênção da vida dela, em termos de realização de ser mãe, como seria o responsável por sua sobrevivência, por sua austeridade, por sua velhice, né? Imagina essa mulher agora sem filho, voltando sem nada, completamente desamparada. Um dos motivos pelos quais, um dos principais motivos pelos quais Deus enviou ali a punição sobre o seu povo, para eles perderem ali a terra prometida, foi porque eles não cuidavam do órfão, da viúva. Então, do ponto de vista humano, essa mulher estava completamente desamparada, sem ninguém para interceder por ela. E aí a gente vê aqui, no capítulo 8 de Segundo Reis, embora não fale abertamente, a gente vê o cuidado de Deus no detalhe. No momento em que o Geazi estava contando o relato, o testemunho para o rei. Isso que é bonito demais, dá um filme, uma cena linda. No momento em que ele contava a história, a mulher chega nesse exato momento. Ele fala, aqui está a mulher, é essa aqui. E Deus restitui não apenas a terra, mas toda a renda
equivalente aos 7 anos. Então essa mulher voltou a ser talvez mais rica do que era antes. Então eu queria destacar isso aqui. Vale a pena confiar em Deus, mesmo quando você está passando pelo vale da dúvida, da solidão, do desespero, que parece que não tem solução. Vale a pena confiar em Deus. E aqui chama bastante atenção porque, aparentemente, do momento em que ela tem o contato com Deus, de se importar com a causa dele, de ter a atitude de ser benevolente ali com Eliseu, e ela recebe a promessa de Deus, parece que a vida dela vai declinando, né? Porque ela tem um filho, o filho morre, aí parece que os problemas vão se acumulando, aí depois vem a crise, vem a fome. Ela não ficou imune a isso, mas ela se salvou, porque ela confiou na palavra de Deus. Aqui, o primeiro verso aqui do capítulo 8 fala exatamente isso. O Eliseu, então, deu conselho para ela, e ela acreditou na palavra de Deus. Fez segundo, verso 2 do capítulo 8, ela fez segundo a palavra do homem de Deus. Então, o segredo, que não é segredo, né, para o nosso sucesso, para a nossa felicidade, para as nossas realizações, é agir segundo a vontade, a palavra de Deus. E esse é o nosso desafio. Assim como eu busquei ali o auxílio do Atilibre, né, e ele não me deu uma resposta definitiva, porque isso é uma coisa individual. Eu tenho que buscar. É o meu relacionamento com Deus. É o direcionamento dele para minha vida. É o direcionamento dele para sua vida. E isso para todas as áreas da vida. Não é para alguém que perdeu alguém, para alguém que está passando por uma doença, que está enfrentando uma doença, ou desemprego, enfim, crise existencial, não. Para todas as pessoas, para todos os homens de todas as idades, em todas as fases. Seja ele adolescente, como eu acho que é o filho do Orlando aí, ao mais experiente, com filho, sem filho, casado, solteiro. É o grande desafio da nossa vida e é o objetivo mais importante. Agora, para a gente. A segunda parte aqui, eu queria analisar brevemente alguns personagens masculinos aqui. O primeiro é o esposo, é o marido dessa mulher. Falando de personalidade, né, a gente vê, eu já vi alguns casos assim na igreja, em que a mulher, ela tem o dom da fala, realmente. Vocês devem conhecer grandes pregadoras, mulheres, né, pregadoras, que falam com poder, com eloquência, enfim. E isso não quer dizer que o marido não seja espiritual, não tenha comunhão, não. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu chamado. Nem todos são pregadores, obviamente, nem todos são ativos. E eu já tentei até dar esse desconto aqui para o esposo da mulher, porque, enfim, ele não se opõe a ela, né? Ela pede ali, fala assim, olha, esse é um homem de Deus, vamos construir, vamos fazer, tal, tal, tal. Tudo bem não ter a iniciativa. Ele concordou, ele assinou embaixo, tá tudo legal. Acontece que eu não consigo ver uma postura de um líder espiritual. Ele não parece ser a pessoa que toma a frente, que lidera realmente a família em direção a Deus, em direção à sua palavra, em direção a ser fiel a ela, embora ele não se oponha, embora ele concorde, mas ele não toma atitude, não parte dele. E eu não sei se alguém aqui é assim, eu já fui assim.
E eu não entendia, no início do meu casamento com a minha esposa, eh, que ela me cobrava: "Olha, você que tem que, puxar para fazer o culto e tal". E eu achava aquilo uma bobagem, assim, no ponto de vista de que qual a diferença de eu falar assim: "Olha, é hora de fazer o culto", e qual a diferença de você falar? Não tem nenhuma diferença. Mas a questão não é só assim: "Ah, vamos fazer o culto, vamos chamar ali para fazer o culto", o homem que é o responsável por isso, vai muito além disso, né. Eu vou aqui compartilhar um texto com vocês, não sei se alguém aqui não é adventista, mas esse texto aqui é de Ellen White, e mas ele explica muito bem aqui, você mesmo não sendo adventista vai concordar, porque ele é muito coerente. Ela diz o seguinte: "O marido e pai é a cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos. Isso é justo". E esse é outro ponto que eu não vejo nesse homem, porque o menino lá, voltando no capítulo 4, verso 18 e 19, ele vai ajudar o pai, ele passa mal no campo, e o pai fala assim, chama um servo e fala: "Leva o menino até a sua mãe". E e nessa postura, embora pareça, assim, muito, sem 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 muito problema, né, para mim ela revela ali, uma coisa de terceirização, assim, é um cara que estava, é a imagem que eu tenho desse marido, tá bom? É um cara focado no trabalho, no resultado. A colheita ali, a época da colheita era a época mais importante. Todo mundo estava envolvido no trabalho. Todos os recursos, todos os esforços estavam voltados para isso. Era uma época em que realmente exigia muito esforço, muita dedicação, mas isso revela um tipo de homem que é muito comum, que é aquele que é dedicado, um cara que se preocupa com a família, principalmente com a parte financeira, e aí que tá, o principalmente com a parte financeira, com o trabalho, e muitas vezes deixa de lado o relacionamento, coisas simples do dia a dia, o cuidado, a conversa, que está muito focado ali no papel de provedor, mas fica em falta nisso daqui, ó, o auxílio, por exemplo, o auxílio na educação dos filhos, deixa tudo para a mãe. Eu vi isso muito, o exemplo assim dentro de casa. Quando o meu pai era esse cara, um cara que eu trabalhei muito tempo com meu pai, um cara que era difícil acompanhar o ritmo dele, ele trabalhava assim forte. Na igreja ele era um grande líder também. Mas nessa parte aqui, ó, era tudo com a minha mãe. Falava assim: "Ó, faz aí, fala com fulano lá sobre isso, sobre aquilo", mas, sabe, esse envolvimento mais perto de aconselhador, de ser realmente o cabeça ali, o líder espiritual. Os filhos pertencem-lhe da mesma maneira que a ela, e sua felicidade igualmente lhe interessa. Os filhos esperam do pai o apoio e o guia, cumpre-lhe ter justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear sua família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus e pelos ensinos de sua palavra, a fim de lhe ser possível guiar os pés dos filhos no caminho reto. E uma coisa que me chama muita atenção e me incomoda nessa história é que essa mulher, demonstrando um relacionamento, intimidade, dependência e confiança em Deus, não conseguia ver no esposo, no companheiro, a, a mesma, o mesmo nível de fé e comprometimento com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. E com o filho morto ali dentro de casa, ela não compartilhou com o marido. E aí pode ser
pelo que eu falei antes, né, que não era um problema humano, realmente não era, o marido não ia poder fazer nada. Mas o fato de ela não revelar isso para o seu esposo indica para mim que, de alguma forma, ele poderia impedir, desanimá-la, fazer alguma coisa para que ela não fosse recorrer ao auxílio divino. Então, há um desnível, assim, de comprometimento. A gente vê duas pessoas do ponto de vista religioso e de relacionamento com Deus muito diferentes. Muito, muito diferentes. O pai deve fazer sua parte para tornar o lar feliz. Sejam quais forem os seus cuidados e perplexidades nos negócios, não permita que estes assombrem a família. Deve penetrar em casa com sorrisos e palavras aprazíveis. Então, de novo, né? O cara focado no trabalho, dedicado, tá tudo bem, tá isso mesmo, a gente é o nosso papel também. Mas se envolver e aqui esse outro texto ele amplia mais essa questão do lado espiritual, né? Então, se envolver, ter um relacionamento com o filho, ser carinhoso, não trazer os problemas do mundo externo, dos negócios, para descontar na família, né? Então, temos que ter esse cuidado de blindar. Então, todos os membros da família se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando aqui, ó, isso aqui quer dizer exemplo. Ele lidera pelo exemplo, não tentando impor ali uma, apenas palavras, teoria, que aí é incoerência, né? Ilustrando em sua própria varonilidade as severas virtudes, ó, energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência, prestatividade. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. Então, o que eu entendo disso aqui é que o pai, o chefe, que o sacerdote do lar, o líder espiritual, ele está fazendo isso aqui todo dia. Ele está fazendo, e a esposa e os filhos são encorajados a unir-se a ele, porque ele está fazendo, ele está praticando. Eles se sentem constrangidos em participar também. Os filhos vão dizer, eu preciso fazer isso que o meu pai faz. Eu me lembro do Robson Fonseca, que também participava aqui bastante do grupo no começo, falando do pai dele, que ele lembrava de ver isso, né? Do pai ali orando, abrindo a Bíblia. Então a gente precisa ser essa referência, independente de que pai você é, se é pai de bebê, se é pai de filhos já casados, né? A gente precisa ter essa liderança, essa responsabilidade não acaba. De manhã e de tarde o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia, como Jó fazia, né? Tanto os pecados que tem conhecimento, como aqueles que são secretos, que só Deus conhece. Essa regra de ação, zelosamente mantida pelo pai quando presente, ou pela mãe quando o pai está ausente, resultará em bênção sobre a família. E aqui uma estatística conduzida pela Igreja Adventista, tá? Se não me engano, essa daqui é de 2024 ou 2023, esses números aqui. Culto familiar. 40% apenas realizam
o culto familiar uma vez por dia, né, diariamente, tá? 40% apenas dos membros da Igreja Adventista no mundo, 4 em 10, apenas 4 em 10 realizam culto diariamente. Quase 20% nunca fazem o culto. 17% realiza mais de uma vez por semana. 9% aí uma vez por semana. 8% uma ou outra vez no mês. E aí 7,5% menos de uma vez por mês, que dá nada também. Então, 20%, quase 20%, nunca realizam um culto familiar, mas esse daqui, que é uma ou algumas vezes por mês, e mais esse daqui, que é menos de uma vez por mês, você tem praticamente o mesmo número aqui dos que realizam culto familiar apenas, aliás, que realizam culto familiar diariamente. Então, é, é legal ver essa história da mulher, de como ela exercia ali o seu papel, de como ela teve esse relacionamento com Deus, mas ela agiu no vácuo. Ela agiu no vácuo, na ausência da liderança espiritual do marido. E esse é um problema que a gente precisa resolver na nossa família e no nosso lar. Nós precisamos liderar isso, fazendo pelo exemplo. Para a gente finalizar, o outro homem aqui correndo é o Geazi. O Geazi teve uma grande oportunidade de ser provavelmente o próximo grande profeta do povo de Deus. E eu imagino que histórias a gente teria se ele tivesse dado continuidade a isso. O cajado, né, o bordão, como no caso de Moisés, era o símbolo ali do poder de Deus. No caso de Eliseu também tinha a capa de Elias. Eliseu, quando teve a oportunidade, ele pediu o dobro do espírito de Elias. Elias falou, olha, isso aí que você está me pedindo é difícil. E Eliseu deu a oportunidade, Deus deu uma oportunidade extremamente ímpar nas mãos de Geazi. Ele teve a oportunidade de ir lá com o cajado e ser um instrumento para realizar um milagre. Mas ele foi lá, colocou o cajado, ele falou com o menino, ele orou a Deus e nada aconteceu. Então, isso mostra como a falta de intimidade com Deus, a falta de comunhão verdadeira, ela limita a nossa atuação, ela limita as nossas realizações e a nossa vida. O que Geazi poderia ter feito? O que ele poderia ter sido? O Geazi, ao invés de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, ele, depois de ter visto um menino ressuscitar e tantos outros milagres de Eliseu, depois de ver um homem sendo curado da lepra, mesmo presenciando esses milagres, essas demonstrações incomparáveis do poder de Deus, ainda assim, ele estava mais interessado em ganhar dinheiro, ele estava mais preocupado em garantir o futuro financeiro da sua família, do que fazer a vontade de Deus, ser usado por Deus. Ele estava mais interessado em suprir financeiramente do que levar sua família para a salvação e para a eternidade. E, mais uma vez, irmão, se a nossa vida está
realmente direcionada para o material. A gente precisa. Não é que a gente vai se abster de trabalho, de dedicação, não é nada disso. É só que a nossa prioridade, o nosso desejo principal, o nosso objetivo tem que ser a eternidade e a salvação. E é muito perigoso isso, mesmo envolvido com as coisas da igreja, como Geazi era. E o fim dele foi trágico, porque ele não viveu de acordo com o que Deus queria prover para a vida dele, tá? E o terceiro aqui é o rei. A gente sabe que o rei de Israel, nenhum rei de Israel foi bom, nenhum prestou. Provavelmente aqui nessa época era o rei Jorão, você pode ver ali no capítulo 3, ou o rei Jeú, você pode ver ali depois para o capítulo 17, se não me engano. Os dois fizeram até uma certa reforma em Israel. O Jeú matou ali os profetas de Baal. O Jorão, filho de Acabe, derrubou um poste lá, alguma coisa sobre Baal. Mas a Bíblia destaca que eles não seguiram a Deus de todo o coração. Esse cara aqui, esse rei, de algum modo ele estava interessado em ouvir sobre os milagres de Deus. De algum modo ele sentia uma emoção, alguma coisa, mas ele não se permitiu entregar completamente ao trabalho do Espírito Santo. Ele não deu passos firmes ali à transformação de caráter. Não deixou Deus atuar na vida dele. E esse é um grande risco que a gente corre, envolvidos com as coisas espirituais, com as coisas religiosas. A gente ouve uma música, até se emociona, a gente ouve uma pregação, fala, oh, bonito, legal, mas a gente precisa dar espaço para Deus trabalhar no nosso caráter, transformar realmente as nossas imperfeições, mudar realmente os nossos gostos, mudar a nossa perspectiva de vida. Então, é um grande risco isso daí. E o último, para a gente fechar, já passei do tempo, é o próprio Eliseu. Me chama muita atenção esse verso aqui, no capítulo 4, verso 27, em que a mulher chega, se aproxima de Eliseu, e ele fala assim, ó, eu sei que é ela, mas é estranho porque Deus não me revelou o que está acontecendo. E é esse que o grande objetivo e o desafio que eu tenho na minha vida, e eu tenho certeza que é para você também. De ter essa intimidade com Deus, de ouvir a sua voz, de distinguir a sua voz, a ponto de ficar surpreso quando Deus não te revela algo. E o Eliseu ficou assim. É estranho, porque Deus não me falou ainda. Então, irmãos, que nós lutemos com a gente mesmo, para a gente ter diariamente essa busca incansável, e ela é diária, de realmente nos entregarmos a Deus. A gente, o nosso chamado é para ser mais do que um bom marido, um bom pai, mais do que ser um bom profissional, é mais do que ser um bom amigo, um bom cidadão. O nosso chamado é para termos verdadeira comunhão com Deus. Não deve ter outro compromisso ou objetivo em nossa vida maior e mais importante do que a salvação da nossa família e de nós mesmos. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade. Então, que nós nos empenhemos nisso, em termos comunhão com Deus, em buscar na sua palavra sabedoria, em buscar na sua palavra direção para a nossa vida. Que a gente chegue ao nível de confiança, ao nível de dependência de Deus, que realmente nos leve, que produza salvação, nos leve à salvação, a nós e a nossa família. Oremos. Ó Senhor, muito obrigado pela vida,
Obrigado por esse grupo aqui em que encontramos apoio, suporte e principalmente alimento espiritual. Que o Senhor dirija a vida de todos os homens aqui, que nós realmente sejamos fiéis ao nosso dever, que sejamos fiéis à nossa vocação, fiéis à nossa responsabilidade e que pelo exemplo, ó Deus, nós guiemos a nossa família, que a gente conduza a nossa família no caminho da salvação, que o Senhor nos ajude a sermos luz onde é mais difícil, dentro da nossa casa, que o Senhor realmente transforme o nosso coração, as nossas intenções. Por favor, nos revista com Teu Santo Espírito, transformando o nosso caráter, e que diariamente a gente se alimente de Ti, do pão do céu, da Tua palavra, e que, ó Deus, essa atitude, esse relacionamento se estenda aos demais membros da nossa família. Abençoa a Livre, conduza ele e a sua família também na liderança aqui desse grupo, que ele continue sendo uma bênção e que outras pessoas também, outros homens se juntem a nós nessa busca pelo Senhor, pela nossa verdadeira varonilidade, e que a gente pratique e tenha realmente o fruto do Espírito na nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A Nilza está? O Atilibre voltou? Oi, Orlando. Não, ainda está resolvendo um pouco o problema aqui. Pode concluir, gente. Se quiser fazer algum comentário, alguma coisa, uma perguntinha para o Wendel. Wendel, aí você despede do mundo, ou Orlando aí, me ajudem. Wendel, eu gostaria de bom. falar algo baseado no que você acabou de nos mostrar. Esta semana eu conversei com uma irmã que tem esse padrão, esse perfil que você colocou aí da sunamita. E enquanto você falava, eu acho que é uma coisa que cada irmão, cada ancião, cada homem que está nos ouvindo agora pode fazer uma reflexão e veja se você concorda comigo. Quando você é o líder financeiro, quando você é aquele homem que mantém a casa, você acaba sendo o herói de seu filho. Você resolve todos os problemas. E só que você não é o líder espiritual, você é o líder financeiro. Se seu filho tem você como herói, o que acontece é que quando ele tiver independente, que ele passar da adolescência para a juventude, o que você faz é importante para ele. Se você é o exemplo dele, ele não vai ser semelhante a você? Ou seja, será que quando ele passar para a juventude, que ele estiver independente, que ele estiver indo para a faculdade, que ele tiver que escolher uma namorada, será que, assim como você mostrou o exemplo, já que você é o exemplo dele, será que ele vai dar prioridade também? Eu estou falando isso porque uma irmã conversou comigo, pedindo oração, com muita dificuldade, porque os 2 filhos estão namorando com meninas que não são da igreja e estão cada vez mais se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E ela estava dizendo assim, se meu marido puxasse mais, se meu marido tivesse insistido mais, se ele fosse... Deu para perceber que ela era a sunamita. E ele era sempre o cristão quieto, o cristão que nunca puxava. Então, enquanto você falava, eu fiquei lembrando daquela irmã, desesperada porque os filhos estão abandonando a fé, porque o herói deles não tinha a igreja como prioridade. Sim, eu vejo muito isso. Muito isso. Aqui no Canadá e via também no Brasil. Amigos meus aqui, que os caras são eloquentes em tudo, menos em coisas espirituais.
Se fala que tem grupo aqui, é política o dia inteiro. Se for de futebol, eles conversam. Se for de esporte, eles conversam. Se for de série, filme, política. Nossa, os caras têm lá a sua posição, são fervorosos em muitas coisas dessas, mas, cara, você vai puxar um assunto espiritual e não é com caras, não. E a gente cresceu, acho que muito com isso, assim, de que o espiritual, religioso é pastor, é com pastor. Não, é com a gente, tem que ser o principal nosso, sabe? E aí, quando Então o filho está se afastando, por quê? Onde foi que eu errei? sim. Mas assim, eu acho que dá para corrigir, mesmo quando os filhos já são grandes, sabe? Porque quando realmente há uma mudança realmente interior, acho que isso aí fala muito, assim, para as pessoas que conhecem a gente, né? Porque dentro de casa a gente não tem máscara, né? Jesus está voltando e os homens estão preocupados com a política. Isso aí, isso mesmo. E muitos se inflamam com isso, né? Parecem até que a religião deles é isso, né? Eu vejo aqui em alguns, parece que a adoração deles é o político ali. Enfim, A gente consegue se Itamar. lembrar também, que no povo de Israel, o templo, a igreja, estava no centro do acampamento, né? Toda a atividade girava em torno do templo. E às vezes não é a igreja, não é a comunidade, não é a Bíblia que é o centro da nossa família. Então, se a política, se não, como você mostrou na estatística, né, o culto não é prioridade para a maioria, né? Acho que 40%, né, que você disse que faz o culto uma vez por semana. Então, se a igreja é o segundo, terceiro plano, como é que meu filho, que me vê como exemplo, que me vê como herói, vai colocar isso na prioridade quando ele estiver sozinho lá na faculdade? Sim. O meu pai também era assim, né? A minha mãe era a que puxava, era a que fazia tudo. E eu fico grato a Deus porque eu estou na igreja, mas nós somos 6 filhos. Só tem 2 na igreja. Os outros não estão na igreja, os meus irmãos. Porque o meu pai nunca me levou para um acampamento, o meu pai nunca me levou para um retiro, para um congresso, para um campuri, entendeu? Eu dou graças a Deus porque eu estou na igreja e eu tento fazer o contrário. Então, os meus filhos precisam saber que a igreja está em primeiro lugar, que a Bíblia está em primeiro lugar, que o culto está em primeiro lugar. Porque se eles querem me imitar, no dia que esse aqui estiver na faculdade, estiver morando longe de casa, tudo vai ser prioridade, menos a igreja, né? Uhum. Só antes do Itamar ali que levantou a mão, você falou do negócio da igreja e eu esqueci de falar, né, do marido dela. Ele era um cara religioso mesmo, assim. Ele falou assim: por que você vai falar com o profeta se hoje não é sábado nem lua nova? Ou seja, para ele a religião era ir para a igreja. Era exatamente isso. Não, mas é sábado, o que tá acontecendo, né? Vai lá, Itamar, fala aí. Cadê? Itamar tinha levantado a mão? Eu acho que ele se enganou. Ah, tá. Desculpa, não abriu o áudio. Agora abriu. Ah, tá. Eu estava comentando e agradecendo aí pela explanação do Wendel sobre essa história da Sunamita, juntamente com o Eliseu, seu esposo, e o Gease, e ouvindo ali o que o Orlando também estava comentando. O exemplo hoje, meus amigos, é o que tem ditado grandemente essa nova geração. Assim como o Edilson comentou, eu também sou o diretor aqui do Clube de Aventureiros da Igreja do IACS, e o que eu tenho visto, e desde o ano passado, a ideia não era voltar de novo a ser o diretor, mas quando veio novamente o chamado de pastor,
eu já estava com a mente, e tinha já estudado o livro Educação novamente, de que as crianças precisam de exemplo. Atualmente eu tenho 2 filhos que já são grandes, um com 22 e o outro com 20. Pela bênção de Deus, os dois trabalham na obra adventista, assim como eu um dia trabalhei, e tenho irmãos, familiares trabalhando na obra adventista. E a gente tem visto que essa conexão com Deus, além de ser um trabalhador da obra, ela é muito importante. E o exemplo hoje ele tem ditado essa regra. Então, assim, o que acontece? Se você não consegue dar um exemplo para o seu filho, infelizmente, pegando esse gancho do Orlando, a gente vai sofrer com essa sequência da geração para trazer mais perto de Deus. E ao ler o livro Educação ano passado, eu vi que, como veio novamente chamado para ser o diretor dos aventureiros, uma das faixas etárias deles é a classe dos primários. Então eu saí da minha classe normal de adultos e voltei para a classe das crianças. Até então eu já tinha trabalhado 9 anos com juvenis. E aí eu voltei agora para os primários e eu tenho visto que a presença ali com eles sábado de manhã na classe e depois sábado de tarde ou domingo de manhã lá no clube tem feito diferença, porque a criança ela pega o vínculo do líder, tanto espiritual quanto também o líder físico das atividades físicas, e ele linka. E hoje eu já estou nessa área de aventureiro há 13 anos. E eu tenho visto algumas mudanças em algumas crianças. E às vezes, assim, com a bênção de Deus, a gente vai a algum evento e vê aqueles antigos aventureiros que hoje já são jovens ou adolescentes e vem e comenta, né? Bah, foi muito bom o tempo que eu estive ali no clube pela tua influência, enfim. Não é para minha honra, não é para a honra de Deus, mas eu vejo que a gente precisa levantar uma geração mostrando, assim como Orlando já está fazendo, trazendo seu filho aí para ouvir histórias. A gente precisa, em primeiro lugar, né, como o Wendel disse, comunhão com Deus. Geazi, ele tinha tudo para ser a sequência do profeta, mas ele rejeitou o chamado, ele não quis ter comunhão com Deus, e o final a gente sabe que essa história, se não me engano, né, Wendel, ela volta um pouco antes do que aconteceu com Geazi, e Geazi, ele acaba tendo todo o resto da família dele leprosa pro resto da vida dele. Então, assim, quando a gente se põe aos pés de Jesus, quando a gente busca Ele, eu sei que não é fácil, viu? A gente busca, os intempéries acontecem, o Atilíbrio hoje está com esse intempérie aí, mas a gente colocando Deus em primeiro lugar, mesmo com os intempéries, Ele vai dar soluções, Ele vai dar o caminho e vai nos ajudar a seguir. Mas o principal é nós hoje buscarmos a comunhão com Deus, pedir o Espírito Santo todo santo dia, para que Ele nos faça luz, para que outros vejam essa luz e assim a gente possa dar sequência até que Ele volte. E se Deus quiser, não vai demorar. Amém. O Wendel, só queria falar mais uma coisa. Quando eu penso na liderança da igreja, quando eu penso no meu passado, na minha infância, a minha referência é o irmão Luiz, ancião da igreja, o irmão Estevão, o irmão Antônio. Me vem à memória, nesse momento, enquanto vocês falam, aqueles anciãos, aqueles diáconos que lá na década de 70, na década de 80, conduziam os acampamentos, os retiros. Eu não vejo meu pai. Na minha memória, não tenho nenhuma imagem do meu pai me acordando de madrugada para orar, ou me levando num caminhão, pau de arara, para ir para os acampamentos, para os retiros. Eu me lembro dos irmãos da igreja, os anciãos. Por quê? Porque o meu pai não era cristão. Meu pai se converteu antes de morrer, quando estava com AVC. Então, eu não quero que isso se repita na minha história. Eu faço um apelo para os irmãos que ouviram a mensagem inspirada do irmão Wendel. Vocês precisam ser a referência na cabeça dos filhos de vocês.
eu quero que no futuro o Joshua, o meu filho que está aqui do lado, ele ensine para os filhos dele o que ele ouviu do pai dele. Não o que ouviu do ancião, é bom, o líder dos bravadores, dos aventureiros, como o irmão colocou aí, mas a prioridade sou eu. Eu que preciso passar esse exemplo para ele. Né? Eu sonho em ver meu pai no céu. Eu sonho em ver meu pai no céu, mas eu não tenho nenhuma história para contar espiritual com meu pai. Eu não tenho. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos fortalecer nossa igreja. Para isso, primeiro, temos que fortalecer nossa família, né? Ok, eu acho que nós temos que encerrar, né? Porque já são 10 para 7, tem muitos irmãos que vão para a igreja e que tem que se preparar para o culto. Legal. Isso aí, então. Obrigado, pessoal. Bom sábado aí para vocês. Eu vou tentar dormir um pouquinho ainda. Tá certo. Fica Prazer com Deus, aí vê-los todos. Obrigado, Wendel. Que Deus te abençoe aí nas suas atividades aí no Canadá. Amém, amém. Vocês todos aí também. Obrigado, Um Nilson. abraço, Obrigado, Wendel. irmão. Fica com Deus. Falou, Marcel. Tchau. Encerra a gravação, Tudo de Nilson. bom aí. Tchau.